Minas Gerais está completando hoje 300 anos e para marcar essa data importante, nós vamos agora para o primeiro povoado do estado. O Thiago Luz está lá e conta a história de Ibituruna para a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos de casa. Parabéns, Minas Gerais, pelos 300 anos. Pois é, Ibituruna o município foi emancipado entre 1962 e 63, mas bem antes, em 1674, existem registros do primeiro povoado que foi formado em Minas Gerais, aqui na cidade. Vou pedir para o Claudemir mostrar, são várias matérias, documentários, tudo registrado em livros que contam essa história. Na cidade também existem alguns monumentos que ficaram, dessa época. Esse aqui no centro é o Marco de Sesmaria, teria sido deixado aqui pela equipe de bandeirantes que passava por Ibituruna e fez esse primeiro povoado. Entre eles, quem comandava os bandeirantes era Fernão Dias. Existia uma casa que Fernão Dias morava em Ibituruna, essa casa foi destruída, mas, segundo a prefeitura, aquelas telhas desse muro aqui atrás, elas são as telhas da casa mesmo que Fernão Dias morou aqui naquela época, 1674 em diante. Ele ficou aqui por cerca de 6 meses. E a gente convidou aqui o Gabriel. O Gabriel é um pesquisador, ele é da cidade, historiador também, para contar melhor essa história. Gabriel, boa tarde. Me explica direitinho como é que foi essa formação aí do primeiro povoado de Minas Gerais. Boa tarde, Thiago. Então, Fernão Dias era um bandeirante paulista que recebeu ordens do rei em 1672 para adentrar o sertão de Minas Gerais, que chamava Sertão do Cataguás, em busca de pedras preciosas, esmeraldas. Então, em 1673, ele enviou uma leva de homens comandada por Matias Cardoso. Essa leva tinha como função abrir caminhos e fundar povoados. E o primeiro povoado de Minas foi Ibituruna, que foi fundado por Matias Cardoso, que depois veio Fernão Dias, que residiu aqui um tempo. E por que essa demora para a emancipação só agora, em 62, 63? Eu acho que era pelo pouco índice populacional. Ibituruna contava com muito poucos habitantes e também pela carência de força política da época. Eu vou pedir para o Claudemir mostrar para a gente agora, Natália. Tem uma igreja que fica aqui no fundo, pedir para ele fazer ali uma volta com a câmera. Essa igreja é histórica, a Igreja do Rosário aqui em Ibituruna, e ela é a igreja onde frequentavam os escravos. Então tinha uma igreja só para os escravos aqui na cidade, e o Gabriel está fazendo um documentário que conta essa história. Isso é bem nesse início, né, Gabriel, do povoado? O que fala seu documentário? É bem desse início. Antigamente, na fundação de Ibituruna, de Minas Gerais em geral, existia geralmente 2 igrejas, uma para branco e outra para negro. Ibituruna construiu a matriz de São Gonçalo do Amarante em 1669. Como que os negros não podiam frequentar a mesma igreja que os brancos, eles tiveram que construir a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aí foi por isso que foi erguida a igreja, a capela. Agora, voltando aqui para o Marco de Sesmaria, ele foi colocado aqui pelos bandeirantes, né? O que ele significa, o que esse marco representa? Esse marco significa a passagem dos bandeirantes aqui e comprovando que Ibituruna é o primeiro povoado mineiro. Fernão Dias provavelmente pediu para o rei de Portugal uma concessão de Sesmaria, que Sesmaria era terra doada pelo rei de Portugal aos colonos aqui para cultivar. E provavelmente a leva que ficou aqui de Fernão Dias enquanto ele partiu em busca das esmeraldas, ficou cultivando aqui na Serra de Ibituruna. Tá certo, Gabriel, muito obrigado. Olha, muita história, viu, Natália? E aquela igreja do Rosário que eu mostrei, ela é feita no estilo barroco, rococó. E é justamente sobre esse estilo, que predominou em Minas Gerais, nesse início, da criação dos municípios, inclusive aqui no nosso sul de Minas, que é a matéria que a gente preparou especial para esses 300 anos de Minas. Eu fiz junto com o Tarcísio Silva, ficou bem legal. Acompanhe aí essa reportagem. A bicentenária Igreja de Nossa Senhora do Rosário está entre as construções mais antigas de Lavras. Por muitos lavrenses é considerada o coração da cidade. Uma obra que resistiu ao tempo. No jogo da sorte, venceu, virou história viva. A Igreja Nossa Senhora do Rosário
É a única igreja tombada em nível federal do sul de Minas. Isso aconteceu em 1948, após um grande movimento popular, que naquele momento havia um interesse grande de demolir a igreja para construir um cassino. Mas as pessoas, pensando na questão da história da igreja, da relação que ela tem com a nossa cidade, fizeram essa campanha para a preservação e acabou sendo tombada. O tombamento é muito importante para se preservar a história. E aqui na Igreja do Rosário, ela está presente em todas as partes. Por onde a gente olha, vê um traço de algum artista diferente, até mesmo no teto. A pintura no forro é de autoria de Joaquim José da Natividade, pintor mineiro de estilo ilusionista. Imagens centenárias feitas com mãos detalhistas. Os 7 altares cheios de contornos, curvas e detalhes que transformam a igreja num riquíssimo e democrático museu sacro. Ela tem muitas características desse arte que é o estilo barroco rococó. As pessoas que nos últimos anos têm sido feitos muitos estudos para determinar quem são os autores dessas parte artística. Há uma tese que seria o Luiz Souza Pinheiro, é um arquiteto lá de São João del Rei. Ele fez o risco de algumas cidades lá e também aqui essa Igreja do Rosário. E a parte da pintura, principalmente o forro, ela é atribuída a Joaquim Natividade. Do lado de fora, o barroco foi inspiração para os contornos que resistem ao tempo. E isso daqui me faz muito feliz de ver conservar um patrimônio tão maravilhoso quanto ela. O barroco mineiro se desenvolveu no estado entre o início do século XVIII e o final do século XIX. Nesta época, diversas manifestações artísticas aconteceram na esfera do rococó. Esse estilo independente é como uma assinatura. O que a gente pode observar é a rocalha. A rocalha parece um suspiro que fica no alto do altar. Justamente a rocalha é que dá o nome rococó. Então, se a pessoa que vê um altar e vê que tem a rocalha, provavelmente ela está vendo uma peça que é do estilo rococó. O barroco é presente no que foi preservado, mas hoje também nos artistas que se inspiram nele e fazem obras que mantêm a arte mais viva do que nunca. A réplica da capela é inspirada no berço do barroco e está sendo feita no sítio do artista Alexandre Reis, na zona rural de Lavras. Tudo feito por ele, talhado na madeira, no altar São Gonçalo, uma homenagem à cultura e à fé, heranças de Portugal. Como eu gosto muito das construções barrocas, rococós, né, principalmente da arquitetura sacra, eu resolvi fazer essa pequena ermida de São Gonçalo do Amarante. Por eu gostar também de música, São Gonçalo é o padroeiro dos violeiros, eu quis erigir aqui homenagem a São Gonçalo do Amarante. Minas Gerais e a arte são como uma sintonia onde as notas se entrelaçam. Como poesia que é lida lá na alma. Parece que o dom já estava esculpido no destino. A arte barroca acho que já faz parte de todo ser menino, né? E eu, desde criança, já tinha tendência a gostar de arte. Sempre desenhava, sempre mexia com madeira. Meu pai era carpinteiro, eu tinha acesso fácil às madeiras, trabalhar com os formões, né? E sempre me encantei com as obras do barroco e rococó, principalmente do estado de Minas Gerais, né? E isso
me aproximou cada vez mais dessa arte. Barroco que está presente nos traços, aliás, traços com DNA mineiro. O estilo barroco, aqui no Brasil, ele teve uma vertente diferente, né? Ele pegou as bases, né, da Europa, mas criou-se uma forma diferente aqui porque os artistas começaram a enculturar, né, criar as peças baseado na vida cotidiana, né? Você vê os grandes expoentes da arte barroca, rococó em Minas Gerais, os anjos, os santos têm as expressões de gente do povo, né? Gente como a gente. Mais do que um estilo, o barroco rococó mineiro foi atitude. A partir do barroco se começou o que eu chamo da mídia, né, a mostrar um outro lado, né? Já que naquela época poucas pessoas tinham acesso a livros, né, a alfabetização era pouca, os pintores, os escultores expressaram toda a fé católica através das artes, né? Minas são muitas, e lá se vão 300 anos de história desta cultura única, de um povo bom demais da conta e de um lugarzinho que é o melhor que tem para se viver. A senhora foi para São Paulo, mas voltou para Minas, né? Voltei. Por quê? Paixão por Minas? O que significa Minas Gerais para a senhora? A Minas, ela chega a ser para nós assim um aconchego. Você vai, mas você volta. Vai, mas você fica lá, mas a sua mente está aqui. O que é ser mineiro? Guimarães Rosa deixou uma frase esplêndida, né? Minas são muitas. E outra figura também importantíssima para nós mineiros, poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que nas veias do mineiro corre o minério de ferro. Eu, para me expressar o que é ser mineiro, eu gostaria de dizer algo mais. Se nas veias nos corre o minério de ferro, na nossa alma corre a arte barroca e rococó. Ser mineiro é ser barroco. Parabéns, Minas Gerais.